Massa. Bom, para quem for entrando, essa vai ser uma live explicativa acerca do projeto da coletânea literária Ribeirão das Neves, Pesquisa, Cultura e Novos Tempos. A ideia de fazer essa live é tanto explicar um pouco sobre a constituição do projeto, suas intenções, mas também deixar um vídeo gravado explicativo e prontinho para quando surgirem outras dúvidas, outros processos. A gente está com 3 editais abertos, um deles vai até o dia 15, os outros 15 de janeiro, os outros dois seguem até o dia 15 de fevereiro. E, bem, a gente vai passar um pouquinho de cada um, explicar um pouquinho sobre o processo de constituição dos mesmos, as principais características, e depois vamos ter uma explanação geral sobre o projeto como um todo. Bom, mais um minutinho e a gente começa a parte introdutória da live. Ela vai ser dividida em 2 momentos. Um momento desse que a gente tem para explicar um pouco sobre o processo de constituição do projeto, e depois a gente vai fazer um outro momento mais específico para destrinchar um pouquinho cada um dos editais, a diferença de cada um, qual é o público que eles abordam. E no final a gente tem, não chega a ser um terceiro momento, mas vai ser mais um bate-bola, respondendo uma outra pergunta se tiver, e eu indicando também todos os links específicos para mandarmos. O áudio tá chegando direitinho, eu acho. Algum problema? Não? Então, tudo certo. Tô nessa perspectiva como um todo. Bom, quem tá online, pode indicar se o áudio tá chegando direitinho? Por favor? Só conferir. Massa. Bom, acho que agora é começar mesmo pra já deixar como um todo. Bom, primeiramente, boa noite. Valeu por todo mundo que vai estar acompanhando agora ou que vai acompanhar depois essa live explicação. Ela se dá especificamente para a gente falar sobre o processo de constituição do projeto, que é a coletânea Ribeirão das Neves, Pesquisa, Cultura e Novos Tempos, uma proposta de coletânea literária que visa reunir artigos, ensaios, estudos e pesquisas sobre a dimensão sociocultural e a atuação dos atores sociais e suas relações, assim, com foco específico no território de identidades que é o município de Ribeirão das Neves, aqui em MG. E esse é um processo que segue com um edital aberto para reunir esses artigos e essas coletâneas até o próximo dia 15 de fevereiro. De onde nasce esse projeto que eu tô aqui como organizador, no caso? Bem, primeiro de tudo, ele é um projeto patrocinado via aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, via município de Ribeirão das Neves. Imagino que todo mundo que esteja acompanhando ou vai acompanhar já sabe um pouco sobre o que é a Lei Aldir Blanc, ou mais especificamente, primeiramente falando, a LAB. A LAB foi um movimento de auxílio ao setor cultural, que ele nasce de projetos principalmente puxado pela deputada federal Jandira Fegali e por todo o campo progressista como um todo, que visualizou dentro do Fundo Nacional da Cultura um recurso de mais de 2 bilhões de reais que estavam lá parados há anos e que poderiam ser utilizados para socorrer em caráter emergencial o setor cultural brasileiro após o colapso estrutural causado tanto pela pandemia de coronavírus quanto, bem, pela perspectiva de incentivo à cultura, principalmente do nosso governo federal como um todo. Mas, enfim. A LAB consistia em apoios aos estados e os municípios com designação de orçamento direto para cada um das entidades. Todos os municípios foram contemplados e todos os estados também, e cabia aos estados e aos municípios organizarem o processo de distribuição interno desses recursos. O cálculo era baseado na quantidade de pessoas que tinha registrado nos municípios, então houveram estados e municípios que receberam mais ou menos especificamente, e no final nós temos
uma perspectiva de que em anos alguns estados, alguns municípios receberam dinheiro direto do governo federal pela primeira vez para que houvesse uma distribuição organizada e um suporte à cadeia artística e cultural como um todo, que foi bastante impactada. A gente entende que muitos desses municípios não conseguiram aplicar esse dinheiro, vários deles não tinham nem estrutura, nem equipe para fazer uma construção como essa, que não foi simples, tinha toda uma burocracia investida, todo um processo de construção da aplicação dessa lei que veio de forma não tão destrinchada, mas também bastante livre para os estados e os municípios aplicarem elas. E, bem, aconteceu o que aconteceu, a gente passa por uma esfera municipal estadual aqui, pensando em Minas. O estado de Minas Gerais conseguiu alocar 100%, empenhar 100% desses recursos em inúmeros editais, se eu bem me lembro, são 27 editais. E o município, no caso de Ribeirão das Neves, também conseguiu distribuir praticamente todo o seu recurso em um processo ímpar de construção da aplicação da lei, que reuniu um esforço extremamente grande, tanto da sociedade civil organizada, em boa parte também da organização das suas entidades representativas com participação popular, e aqui eu digo especificamente os conselhos, a perspectiva da política de conselhos, no caso do município, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, visto que o Conselho de Patrimônio Cultural, ele infelizmente segue numa perspectiva de desativação, mas isso é outra história. Então, bem, a Lei Aldir Blanc, em um município que recebeu pouco mais de 2.200.000 reais, um aporte extremamente significativo para a política cultural municipal, algo nunca visto no município de Ribeirão das Neves. Ele foi aplicado a partir de uma ampla construção de um diálogo efetivamente grande, de um processo de praticamente 5 a 6 meses de discussão, tanto pelos agentes do poder público quanto pela sociedade civil organizada. O processo lançou 2 editais, o edital específico para o inciso 2, de suporte a coletivos, grupos e empresas e instituições culturais com aporte mais direto para recursos de manutenção, e foi lançado também um edital de incentivo, que é o edital da LAB. No caso, o meu projeto ele foi contemplado nesse edital e ele nasce com o sentido de ser uma obra que reúna 3 esferas da produção de pesquisa em ciências humanas no município. E para isso a gente dividiu a coletânea em uma linha de três editais separados, para que os artigos pudessem compor essa coletânea. O edital 01, que é o que agora ele estava aberto entre o dia 5 e fecha no dia 15, nessa próxima sexta, é um edital específico voltado para contemplar artigos científicos que foram anteriormente patrocinados pela política de incentivo à cultura e ao patrimônio do município via os seus 2 editais de incentivo à cultura, que são financiados pelo Fundo Municipal de Prevenção do Patrimônio Cultural, o FUNPAC de Ribeirão das Neves. Ou seja, nas 2 edições dos editais de incentivo à cultura que o município possuiu, uma em 2016 e outra entre 2018 e 2019, esses editais eles possuíam uma chamada específica para a produção de artigos científicos que receberiam incentivo público para a produção da ciência, fruição e reconhecimento de pesquisadores municipais, com pesquisas específicas por aqui também. Esses 2 editais de incentivo à cultura, infelizmente, eles não previam nem um respaldo institucional de um seminário ou alguma perspectiva de coletânea para publicar esses artigos. Então, uma das ideias da minha proposta, que nasce efetivamente a nossa coletânea de agora, é que houvessem espaços reservados para que, caso os autores e autoras desejassem publicar os seus artigos, eles pudessem publicar nessa coletânea, ou seja, o edital 01 é voltado especificamente para ter um espaço reservado aos autores e autoras que fizeram suas pesquisas, entregaram ao município os artigos científicos que produziram, alguns, na verdade, o tempo do segundo edital ainda está valendo, então a gente está organizando isso, e que eles tivessem um espaço de publicação em uma obra que centralizasse todas essas
todos esses artigos que tem, eu já li alguns, eles são maravilhosos, assim, estão disponíveis, vale ressaltar. Alguns deles já estão disponíveis no arquivo público, nas suas propostas originais, e agora a gente tem um espaço dentro da coletânea Ribeirão das Neves Pesquisa, Cultura e Novos Tempos, para que esses artigos sejam publicados dentro de uma coletânea que tem uma ideia de ser referência específica para isso, e que todo o processo editorial já esteja incluso. Todos os registros, capa, impressão, então a ideia da obra é toda essa dinâmica. E o edital 01, que fecha agora, no dia 15, é para esses autores e autoras que foram contemplados nos editais do Fundo Municipal de Patrimônio Cultural, com incentivo do fundo, e que desejam ter os seus artigos na obra. O edital 02 ele é uma chamada para envios de artigos que foram patrocinados via Lei Aldir Blanc de Ribeirão das Neves em 2020. A LAB, no mesmo edital que eu fui contemplado, ela tinha uma divisão de áreas, e uma dessas áreas também era a promoção da ciência e da pesquisa e do reconhecimento e valorização dos pesquisadores e pesquisadoras que fazem as pesquisas nas áreas de ciências humanas e cultura no município. Vale ressaltar que isso não é muito comum, então é um processo muito vanguardista que o setor que as políticas públicas municipais, em grande parte construídas conjuntamente por homens e mulheres extremamente capacitados e aplicados nesse sentido, tanto do poder público quanto da sociedade civil e dos conselhos, que são representações extremamente importantes. Então, quem está me ouvindo, sempre se lembre que existe uma política pública de conselhos representativos com participação da sociedade civil e que investe especificamente na construção dessas políticas públicas de forma participativa, mas só um parênteses mesmo. Bom, o edital 02, como eu disse, é também a mesma perspectiva, um edital reservado para que os autores e autoras que foram contemplados com recursos para desenvolverem uma pesquisa científica e entregar um artigo no final do período, que são 4 meses, assim, que o edital previa, que eles já tenham um local reservado para publicação na coletânea. O edital 02 está aberto ele abriu no dia 5 de janeiro e ele segue aberto até o dia 15 de fevereiro, com algumas perspectivas que a gente pode dialogar como um todo, mas ele é reservado da mesma forma. Então, os contemplados na Lei Aldir Blanc Municipal de Ribeirão das Neves, na área de artigos científicos, podem, caso desejem, enviar os seus artigos para comporem a coletânea Ribeirão das Neves, Cultura, Pesquisa e Novos Tempos. Água. Vocês estão se hidratando, galera? Tá meio chovendo, mas nossa, altos calor. Se hidratem. Bom, o processo de construção do edital 03 ele visava uma área específica para ensaios livres. O que seriam os ensaios livres? Pesquisas que não estivessem atreladas a nenhuma dinâmica prévia de incentivo público, ou seja, não estavam atreladas às linhas de reserva de vagas para que o edital 01 previa e que o edital 02 também prevê. O edital 03 segue aberto até o dia 15 de fevereiro para envios de ensaios e de pesquisa na área de ciências humanas e sociais como um todo, ciências humanas aplicadas como um todo, então vai turismo, várias outras perspectivas que a gente pode dialogar. Todos os itens descritos na linha de ciências humanas aplicadas registrados pela CAPES estão dentro dessa lógica. Então, o mesmo segue até o dia 015 de fevereiro e o edital 03 é especificamente para essas pesquisas. Pesquisas livres, até 3.000 palavras. Podem também, ele está aberto para o envio de pesquisas nessas áreas e que sigam as normas técnicas específicas, que eu vou dar uma passadinha por elas como um todo, que elas são as mesmas para os 3 editais, as normas de envio. Mas o edital 03 é bem tranquilo, textos entre 2.000 e 3.000 palavras, caso eles já tenham sido apresentados em comunicações orais, em CTs, seminários, congressos como um todo, e sigam também em anais de congressos, eles também estão válidos, mesmo que já tenham registro de SSN, então tá tranquilo. Só um parênteses, o livro ele tem todas as garantias de registros específicos, então a coletânea vai ter todos os registros de SSN, ISBN, na verdade, que é de obra específica, indexação, e-book, distribuição.
A obra, ela não vai ser para venda, ela tem uma tiragem de 300 unidades e vão ser distribuídas parte para os autores e autoras, parte para instituições de ensino e pesquisa a nível municipal, estadual e federal já mapeadas, e vão ter também um pequeno edital aberto para instituições, coletivos, institutos que trabalhem a linha de cultura e educação, que queiram também receber uma obra. Ela está especificamente. Esse edital vai ser aberto posteriormente, entre março e abril, para quem quiser receber a obra depois dela pronta. Mas ele vai ter algumas dinâmicas aí de restrições, até porque para envio e entrega. Mas isso depois a gente trabalha uma live especificamente curtinha só para explicar esse processo. Bom, como eu disse, a coletânea ela está com os processos de editais abertos. É um projeto que é patrocinado com recursos públicos e vale ressaltar, a gente tem toda uma dinâmica que segue os editais e as normas de publicação. As normas de publicação, elas estão descritas em itens dos 3 editais. Aí é só ir lá na parte de inscrição. Aí você vai ver lá todo o processo de inscrição, é bem tranquilo. E, posteriormente, vão ter as normas de submissão também. Para o edital 03, ele tem um processo que ele visa organizar 13 obras, que são obras dos ensaios livres. Caso nós tenhamos um envio de mais propostas de ensaios do que as 13 que estão programadas, há um pequeno processo de seleção que é baseado no item H, na verdade na letra H do item 8 do processo de inscrição. Então o processo de seleção está bem descrito dentro do edital. Ele é visado primeiramente para pesquisadoras e pesquisadores que são munícipes de Ribeirão das Neves e que têm atuação tanto numa linha de projetos sociais quanto de ensino e pesquisa, projetos socioculturais como um todo, e a descrição de pontuação está bem organizadinha assim. Pesquisadoras e pesquisadores que tenham pesquisa sobre Ribeirão das Neves e que tenham atuação consolidada no município também poderão se inscrever, ainda que haja um processo específico de pontuação caso para o envio como um todo. Então eu peço para que todos, se possível, confiram direitinho o processo de inscrição e o processo mais focado no processo de seleção, caso nós tenhamos mais obras do que as 13 já pautadas. Toda a coletânea ela está sendo organizada em cima do que nós chamamos da lisura do processo e em cima do termo de ética e boas práticas de publicação. Nos 3 editais, vocês vão encontrar no anexo 2 o termo de ética e boas práticas de publicação, que é o nosso respaldo institucional, que é o nosso respaldo ético sobre o processo de construção dessa obra. Então, fiquem tranquilos, há uma equipe editorial muito bem qualificada. Eu sou o organizador nos editais e nas artes, nas peças de divulgação como um todo. Tem lá o meu Lattes, caso vocês queiram conferir para ver se é um processo que vai ter um cunho crítico específico. A gente tem uma equipe editorial. Vale ressaltar que eu deixo aqui um agradecimento extremamente grande para 2 parcerias extremamente importantes na construção desse projeto. É a parceria com a editora que eu selecionei, que é a Estúdio Aspas. É uma editora extremamente querida, com uma equipe muito, muito, muito boa de trampo. Então fica o meu agradecimento específico e esperem que vai ter um projeto gráfico muito, muito positivo. E também eu deixo meus agradecimentos a outra estrutura, que é a estrutura do Instituto Cultural Semifusa, que é um outro parceiro e que está organizando com a gente todo o processo de construção da identidade de divulgação do processo. Então, vocês vão ver todas as peças de divulgação, estão centralizadas as informações dentro do site do Instituto, que vocês podem encontrar as informações completas que estão aqui na bio do meu feed. É só ir lá e clicar o link que vai ser direcionado diretamente para uma página no site do coletivo, que é www.coletivosemifusa.org, é o site da instituição, que vocês vão ter as informações centralizadas sobre o processo da coletânea. E
também tem um e-mail específico que é o rb pesquisaecultura@gmail.com, onde vocês também vão poder enviar todas as dúvidas, e a gente vai estar enviando os nossos comunicados por lá também para os inscritos, e a gente está com uma equipe como um todo à disposição para sanar todo tipo de questão que aparecer. Bom, coisinhas que eu preciso ainda comentar. Vamos ver. Só uma conferência aqui. Eu acabei de falar, mas é bom reforçar, todas as informações sobre os editais estão descritas nos próprios editais, então sempre que precisar, volta no edital, dá uma lidinha, lá você encontra o link das inscrições, é uma inscrição única e lá você vai poder indicar qual edital você está enviando, os arquivos todos em DocX e seguindo todos os processos de segurança e descritos no termo de ética e responsabilidade de autores. O termo de ética e boas práticas de publicação. Eu mesmo escrevi o trem, tô esquecendo. Esse é um projeto que ele nasce de uma ideia muito grande, acima de tudo, de você ter uma obra centralizada em que você tem uma publicação com um rigor teórico muito, muito interessante e com pesquisas extremamente produtivas, extremamente positivas e muito técnicas. Essa é uma obra que tem um intuito não nada megalomaníaco, visto o material que a gente já está recebendo e alguns convidados e um processo que a gente também está seguindo escrevendo, que é de, após a distribuição, a gente ter um marco dentro da dinâmica de pesquisa no município, que é de centralização de estudos que fazem muito sentido para a cidade. Então, se você é um pesquisador ou pesquisadora, se você está na graduação, no seu processo de mestrado, doutorado, se você é um gestor público também que quer pensar um pouquinho mais essa dinâmica de relações entre os sujeitos, de uma dinâmica expandida das ciências humanas aplicadas. Essa vai ser uma obra que eu super sugiro que leiam, porque ela vai ficar muito legal. Não é porque eu estou organizando, mas é porque eu estou vendo o material que está chegando e ele é muito bom. E vale ressaltar também, num quadro mais amplo, que o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de processos como esse, mas também como o desenvolvimento de processos que têm sido esses editais de incentivo à cultura em âmbito municipal e estadual, tem foco em valorização dos cientistas e dos cientistas, que são todos pesquisadores e pesquisadoras, ele é cada vez mais importante para que nós consigamos elaborar uma perspectiva de políticas públicas que sejam reais de fato e que possam ser aplicadas visando melhorias estruturais na sociedade. E é isso que a gente precisa como um todo. Então, esse é o processo como um todo. Essa live vai ficar gravada, a gente vai seguir com a divulgação, temos mais um bom tempinho. Vamos ter lives específicas também, discutindo um pouquinho sobre o tema. Isso está tudo previsto no projeto, então vai rolar. A gente tem uma perspectiva de lançamento dela em abril. A gente está esperando como um todo essa questão da Covid. Logo, logo vai estar todo mundo vacinado. Reconhecimento da vacina do Butantan. E, bom, aberto também um período para perguntinhas, caso alguém tenha alguma dúvida. Caso não, é isso. Dúvidas, perguntinhas, questões? Deixa eu só ver aqui. A gente ainda tem alguns... a live estava prevista até 8h30, mas ela nunca seria até esse horário mesmo. Eu já estava prevendo um tempo menor. Mas, em geral, acho que é isso. Feedback. Lab em todos os processos. Falamos sobre o edital 1. Mais uma vez, o edital 1 é especificamente para artigos que foram publicados com patrocínio via Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, no FUNPAC de Ribeirão das Neves. O edital 02, ele é um chamado para envio de artigos patrocinados via Lei Aldir Blanc, na sua aplicação em Ribeirão das Neves 2020. O edital 03 é um chamado para envio de ensaios livres de entre 2 e 3 mil palavras, que seguem abertos até o edital 01, segue aberto até o dia 15 de janeiro. O edital 02 e 03, com as suas especificidades, seguem abertos
projetos até o dia 15 de fevereiro. Mais coisinhas? Acho que não. As normas de submissão estão todas dentro dos editais. Eles são regidos especificamente pelo nosso termo de ética e boas práticas de publicação, que está bem legal, eu super sugiro que leiam para também, caso tenha alguma dúvida sobre a confiabilidade do projeto. E no mais, vale ressaltar que esse é um dos projetos que estão sendo patrocinados via Lei Aldir Blanc em nível municipal e que vão entrar num calendário de primeiro semestre extremamente amplo e extremamente positivo. Então, vem muita coisa boa por aí no município, a nível que toda a região metropolitana pode aproveitar. Vale ressaltar que é muito legal ver esse movimento vindo de BH para cá, e ele é muito positivo. E a nível estadual também, nós vamos ver vários outros projetos que vão ser aplicados dentro desse primeiro semestre, dependendo de como são as coisas com o Estado. Se rolar uma dilação de prazo, também vão ser aplicados no segundo semestre. E, mais uma vez, os editais estão centralizados dentro do site do Instituto Cultural Semifusa, www.coletivoSemifusa.org. Vocês vão encontrar todos os editais lá. A gente também está utilizando as redes sociais do Instituto Cultural Semifusa, ou Coletivo Semifusa, como vocês preferirem, para a divulgação das nossas comunicações gráficas como um todo. E, caso vocês tenham qualquer dúvida, eu fico à disposição no meu Instagram pessoal, que é um Instagram misto de trabalho e um pouco da vida, que é o @guide, onde vocês estão assistindo, mas podem indicar pra galera. E também no e-mail rbpesquisaecultura@gmail.com. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão está à disposição. Essa live fica gravada e acho que é isso. Esqueci algo. Vamos ver o meu roteirozinho. Se vocês gostaram das artes, elas também estão sendo feitas pelo Estúdio Aspas, então a galera é muito boa, galera. E tô mega empolgado com o processo. Super acho que vai vir um processo extremamente positivo por aí. E bem, vale ressaltar que a proposta da coletânea ela foi contemplada via fomento da Lei Aldir Blanc, que é a Lei 14.017/2020, com a aplicação dos recursos vindos do Fundo Nacional da Cultura, o FNC, e aplicados na esfera municipal de Ribeirão das Neves por meio do edital 009/2020 de fomento à cultura via Lei Emergencial Aldir Blanc, Ribeirão das Neves MG. Essa é a parte que eu tenho que colocar em todo o material de divulgação, porque é a vida. E é bastante importante também essa dimensão de indicar de onde está vindo os processos como um todo. Bom, é isso, galera. Beijos e queijos. E tchau, tchau.